Muito bem, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso curso de redação, curso completo, né, direcionado aí para o MPU, tá? Quero elogiar alguns textos que estão chegando a mim, tá? E textos muito bem escritos, né? Alguns seguindo bem a estrutura. Continue escrevendo dessa forma, tá certo? Você vai longe. Marcelo, não quero ir longe não, só quero conseguir ser aprovado no MPU, porque você vai ser aprovado no MPU, tá bom? Veja bem, na aula anterior, nós conversamos sobre a coerência, né? Eu coloquei alguns fatores importantes para a manutenção da coerência. Agora, eu vou apresentar a vocês um texto. E nesse texto nós vamos observar a manutenção da ideia de sentido. E, claro, alguns recursos importantes, tá certo? Apontados nas aulas anteriores. E dentre esses recursos nós vamos também apresentar o recurso da coesão textual. Por quê? Porque acreditamos que a coesão, ela possibilita ou ela auxilia a coerência textual. Então, se eu consigo pontuar bem o meu texto, se eu consigo oferecer conjunções, tá certo? Se eu ponho as conjunções cuja ideia de sentido tem relação com a formação do período. Então, se eu apresento isso, se eu utilizo a pronominalização como recurso de evitar a repetição, se eu evito a ambiguidade em meu texto, ok? Se eu tenho conhecimento do emprego do vocábulo, o vocábulo foi empregado ali de forma correta, então tudo isso aí faz parte da coesão que vai auxiliar o quê? Claro, a coerência textual. Então nós temos que imaginar o texto sempre como um todo. O texto ele é completo, o texto ele é único, nunca esqueçam isso, tá certo? Então essa forma de texto ser único, então é que vai me possibilitar escrever tanto de uma forma mais rápida, tá certo? Como eu já recebi alguns depoimentos, né, que estão escrevendo mais rápido, tanto da forma mais rápida, como também a ideia de que o texto ele está indo numa sequência lógica de pensamento, o texto está fluindo bem, por isso que nós estamos escrevendo, tá, sem ter que gastar muito tempo com aquilo, sem desperdiçar muito tempo. Então nós estamos escrevendo em um certo tempo hábil, tá certo até aí? Então isso é fundamental. Então vamos agora analisar esse texto. Acompanhe comigo. 34ª aula, analisemos um texto. Introdução. O processo democrático de um país depende primordialmente do seu sistema eleitoral vigente, visto que permite a manutenção do regime pela sua lisura e direito concedido a todo cidadão de exercer o sufrágio universal, garantindo-lhe o poder de escolher o representante que melhor lhe convém. Tá certo? Muito bem. Se vocês observarem esse texto, ele está dentro daquela nossa estrutura. Na introdução, apresentou a palavra-chave, processo democrático de um país. Tópico frasal, depende primordialmente do seu sistema eleitoral vigente. Então aqui houve uma afirmação. Se nós pudermos observar também, esse texto, ele tem um caráter direcionado, tá, para a área específica. Aí ele vem, visto que, agora vai justificar, visto que permite a manutenção do regime pela sua lisura e direito concedido a todo cidadão de exercer o sufrágio universal. Ok? Agora ele vai concluir, tá? Verifique que ele está usando os mesmos elementos, garantindo-lhe o poder de escolher o representante que melhor lhe convém. Você que está assistindo às aulas passo a passo, então está compreendendo bem a maneira de introduzirmos o texto. Agora verifiquemos o desenvolvimento. E veja o seguinte, os períodos bem articulados. Eu quero que vocês observem tudo isso no texto. Todos os descritores do texto, eu quero que vocês agora observem. Tal poder, aqui foi o recurso coesivo, olha, que ele usou. Tal poder, que seria de escolher o representante que melhor lhe convém, assim, foi-lhe retirado por 2 décadas. Usou o pronome li para se referir à população. O regime ditatorial fora para o Brasil a representação de um país frágil e com poucas condições de se desenvolver. Bem, ele apontou essa informação. Vamos verificar a continuidade da informação, tá? A quantidade de informações que ele vai dando ao texto e vai ligando uma à outra. Ao povo era-lhe tolhido o direito de exercer sua cidadania. Com isso, a participação popular em
pleitos eleitorais deixou de ter importância, contrapondo-se às manifestações contrárias a esse regime que levou o país a uma falência cultural e social. Então verifique que ele também mescla os períodos, faz uso aí de períodos curtos, tá? E períodos longos ao mesmo tempo. Para quê? Para mesclar. E aí traduzir uma ideia melhor, articular bem o período. Olha. Com isso, isso retomando a ideia anterior, a participação popular em pleitos eleitorais deixou de ter importância, contrapondo-se às manifestações contrárias a esse regime ditatorial, que levou o país a uma falência cultural e social. Então ele está apontando que as informações, ele está argumentando, está fundamentando, está buscando ter um embasamento teórico. Com o retorno da democracia, bem, aqui não seria um elemento coesivo, seria o quê? Uma ideia de sentido. Então ele liga um parágrafo ao outro, tá? As informações, elas estão bem unificadas, né? Assim, as informações, elas não são fragmentadas, elas passam a ter o quê? Elas passam a manter uma relação de sentido, umas com as outras, tá? Então isso aí auxilia, na verdade, a sequência lógica de pensamento, que é o nosso objetivo maior. Por quê? Porque o nosso texto ele tem que ser, acima de tudo, coerente, né? Se no texto não aparecer, ou se um texto surgir de forma incoerente, então esse texto não pode merecer uma pontuação esperada, tá? Na verdade, um texto incoerente, tá? Ele não deve ser ou ter uma pontuação, ele deve ser considerado o quê? Um texto cuja nota tem que ser 0, tá certo? Pelo simples fato de ser incoerente. Por isso que é muito bom vocês entenderem, para o SESC, para o UNB, tá? Essa ideia de tópicos. Por que eles usam tópicos tão comuns nos textos? Que é exatamente para que você mantenha a coerência textual, para saber se você tem articulação, se você sabe, na verdade, fazer uso da coerência textual. Então, por isso que a ideia de tópicos, ela não limita a sua capacidade, pelo contrário, ela apenas dá à instituição, tá, a ideia de você tem uma sequência lógica de pensamento. É esse o objetivo. Tá? Então, o uso desses tópicos é para isso, para saber se o candidato realmente tem uma sequência lógica de pensamento e, claro, se ele tem uma compreensão acerca da temática abordada, ok? Para que, e, dessa forma, apresentar, além da coerência, uma relação de ideias, de informações que devem estar interligadas. E aí, nessa interligação entra o quê? Entra a coesão textual. Então, veja cá. Com o retorno da democracia, a população pôde finalmente exercer sua cidadania. Diferente de pode exercer, pôde, tá certo? A lei eleitoral, que atende a um conjunto de normas, com a finalidade de tornar as eleições claras e eficientes, deve ser considerada permanente, não se limitando apenas a um único processo seletivo. Tá certo? Então, veja que o texto, os parágrafos são todos ligados. A introdução, tá certo? Teve o segundo parágrafo como a manutenção, a sequência dele. E aí ele usou o elemento coesivo. As informações presentes no segundo parágrafo foram ampliadas no terceiro parágrafo, mas de forma agora diferenciada. Enquanto lá usava-se a ideia ditatorial, aqui usa-se o processo da democracia, né? Da democratização. Muito bem. Próximo parágrafo. Olha só o que ele aponta. Por isso, aí ele ligou o parágrafo ao outro por meio de um elemento coesivo. Por isso, o sistema eleitoral brasileiro, para que possa assegurar à população uma clareza na realização das eleições, não pode se distanciar de sua natureza jurídica, que é exatamente legitimar o representante destinado pelo povo, independentemente de interesses particulares ou partidários, tendo em vista a sua imparcialidade diante do pleito e dos possíveis postulantes que devem estar aptos a exercer suas atribuições parlamentares de acordo com o princípio ético da Constituição brasileira. Bem, dessa forma vocês perceberam o quê? Período um pouco mais alongado, tá? Então aí ele alongou o período, tá? E eu poderia até melhorar, reduzindo aí o número de quês, tá certo? Mas ainda assim não causaria tanto prejuízo, mas poderia sim ser melhorado. No entanto, atende ao critério de coerência textual,
Por quê? Porque vai apresentando novas informações. Tá? E aí ele usou um período alongado, por quê? Porque a ideia veio na sequência. Então não daria para parar. Veio uma ideia sequencial. No entanto, como ele posicionou o texto em uma ordem direta, certo? E dessa forma ele passou a facilitar a compreensão. Por quê? Porque ele usou o texto na ordem direta. Acompanhe. Sistema eleitoral brasileiro, aí vem a intercalação. Para que possa assegurar à população uma clareza na realização das eleições, ok? Então isso aqui é intercalado. Olha. Ele achou por bem intercalar. Aí ele continua. Sistema eleitoral brasileiro não pode se distanciar de sua natureza jurídica, que é exatamente legitimar o representante destinado pelo povo. Então aqui ele está explicando a natureza jurídica, que certamente isso foi um tópico apontado para ele. Tá? Independentemente de interesses particulares ou partidários, tendo em vista a sua imparcialidade diante do pleito e dos possíveis postulantes, que devem estar aptos a exercer suas atribuições parlamentares de acordo com o princípio ético da Constituição brasileira. Então ele aponta aí informação de quê? Que dentro dessa natureza jurídica é fundamental que os representantes eles estejam preparados para exercerem as suas funções dentro de um princípio ético. E aí ele vai concluir o texto. Veja agora como ele conclui o texto. Para que isso ocorra, ele retomou o parágrafo anterior. Marcelo, a ideia da conclusão eu já sei qual é. Houve momentos em que eu pensei o seguinte, a conclusão ela tem que estar ligada à introdução. A conclusão é a sequência, a continuidade do texto. Só que ela, na verdade, não vai surgir como um resumo, mas ela vai retomar toda a ideia. Tá certo? E aí, consequentemente, como a gente mantém a ideia de sentido, que isso é coerência, então a conclusão passa a estar ligada à introdução, mas de forma bem natural. Nós vamos tentar perceber isso agora. Para que isso ocorra, então ele ligou ao parágrafo anterior. Né? Tá certo? O que ocorra? Para que os nossos representantes, tá certo? Eles possam exercer as suas funções dentro do princípio ético. É necessário que a população e os políticos estejam conscientes de seus direitos e deveres perante a justiça e a nação, a fim de que a democracia possa realmente vigorar no país. Veja que ele retoma a questão da democracia vigorar. Olha o início do texto. Processo democrático de um país depende primordialmente do seu sistema eleitoral vigente. Então ele retomou sem que houvesse repetições, tá certo? Então o texto, minha gente, deve ser dessa forma, linear, tá certo? Compreenderam mais ou menos? Então o texto tem que ser assim, não há aquela história de regra, é natural. Nós vamos escrevendo, o texto vai exigindo, ele vai me cobrando, eu vou percebendo, quando eu menos espero, o texto atende ao princípio maior, que é fechar o ciclo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tão fácil, somente isso. Tá certo até aí? É isso aí, minha gente. Um abraço, até o nosso próximo encontro.